Então, eu vou falar uma breve introdução, vai ser breve mesmo porque o Enilton falou tão bem de manhã que não tem nem necessidade de entrar muito em detalhe. Vou falar em quem pode ser proponente, quais são as etapas de aprovação, os produtos culturais. Obrigado, Regina. A planilha orçamentária, que eu vou ficar um pouco mais de tempo, e a prestação de contas, tá bom? Vamos lá, então. Primeiro, um contexto histórico, né? A Lei Rouanet foi criada em 23 de dezembro de 91, tá? E é uma das principais apoios para a renúncia fiscal e para a cultura do Brasil. Ela teve uma evolução muito grande ao longo dos anos. No começo, a Lei Rouanet, quem se lembra, mandava a prestação de contas numa caixa com tudo impresso pelo correio. Era punk, tá? A gente mandava as solicitações de alteração para o Ministério da Cultura via carta e recebia um aviso de recebimento, que era a confirmação de que a solicitação chegou lá. Tá? Então as coisas eram bem diferentes do que é hoje. E não dá para minimizar a importância que a Rouanet tem para toda a vida cultural no Brasil. Tá? A gente passou por aí por um período muito complicado para a Lei Rouanet e a gente sentiu na pele. Tá? Com grandes fundações, com grandes projetos, passando muito apuro na época em que a Lei Rouanet estava sendo atacada por todos os lados. Tá? Então é um alívio muito grande, a gente está numa fase em que a gente pode contar com ela de novo para fazer as coisas acontecerem. Aí eu poderia entrar em todas as questões relativas à Lei Rouanet, mas nunca conseguiria falar melhor que o Enilton falou de manhã, então, gente, vamos passar para o que interessa. Um ponto bem importante em relação ao nosso edital é que ele não exige que seja aprovado previamente na Lei Rouanet, tá? Então esse é um ponto importante. E, na verdade, não é... A maioria dos projetos vai ser depois aprovado na Lei Rouanet, mas nem todos. O Banco do Brasil pode tomar a decisão de falar, olha, o seu projeto não precisa passar pela Lei Rouanet, eu vou aportar no seu projeto em dinheiro direto, tá? É uma decisão na fase de negociação com o Banco do Brasil. Isso dá uma abertura muito grande, principalmente em projetos que podem ser aprovados em artigo 26. Quem aqui sabe do Salic, eu já chego nesse detalhe. Então, isso é bem interessante esse ponto, tá? E a gente falou um pouquinho com a Secretaria de Cultura na parte da manhã, e um ponto importante para todo mundo é que a gente tem a intenção de colocar projetos que nunca foram antes beneficiados por nenhuma das leis de incentivo nesse edital também. Tá? Então, essa é a grande pegada, a grande diferença desse edital esse ano, que o Banco do Brasil abriu essa porta. É claro que projetos que tenham mais laço, com produtores mais experientes, vão garantir mais a questão da viabilidade, mas a gente não está colocando isso como um empecilho para colocar o projeto. Tá? Quem pode ser proponente? No caso da Lei Rouanet, uma pessoa física pode ser proponente, e ela tem que ter uma atividade cultural comprovada, e ela pode ter até 2 projetos ativos com a soma da carteira de R$500 mil. Tá? Ou pode ser uma pessoa física, que pode ser uma entidade sem fins lucrativos, uma empresa, uma MEI, e que ela tem que ter finalidade cultural expressa. Se for uma empresa simples, ou pequena empresa, ou mesmo empresa, tem que estar no contrato social. Se for uma associação, tem que estar no estatuto. Se for MEI, tem que estar nos quinais. Mas em algum lugar tem que aparecer o objetivo cultural da empresa, tá? Uma MEI pode ter 4 projetos ativos e R$1,5 milhão na carteira. Então, esse que é o ponto. Se você entrou com o nosso projeto como pessoa física aqui no edital e foi escolhido, mas o seu projeto tem mais de R$1,5 milhão, você não vai poder abrir uma MEI. Você vai ter que abrir uma empresa simples nacional para poder entrar nesses valores para a Lei Rouanet depois. Deixa eu pegar para você, peraí. Tem mais lá, depois você pega. Desculpa, eu não sei se eu fiquei desatenta. Você já está tratando da Rouanet Nordeste? Não, da Rouanet em geral. Que é aquela Rouanet que a gente vai inscrever. A maioria dos projetos aprovados nesse edital vai ser inscrito na Lei Rouanet depois da negociação. Tá certo. Então, eu vou falar um pouquinho mais só para a gente deixar mais claro para todo mundo, tá? Você tem o seu projeto, você manda esse projeto para o edital do Banco do Brasil com a planilha de orçamento, com todas as inscrições. Esse projeto é escolhido pelo Banco do Brasil. Vão chamar você para uma negociação. Você pediu Brasília, vamos fazer em outro CCBB, vamos fazer em Rio de Janeiro. Você pediu para fazer 2 CCBBs, vamos fazer 3. Você pediu para fazer desse jeito, vamos fazer assado. Existe uma negociação com o Banco do Brasil. Tá? Eles entram no detalhe do projeto com você. Depois dessa negociação é o momento de colocar o projeto na Lei Rouanet. Então você vai colocar a versão que você realmente vai executar. Tá? Que provavelmente não vai ser a mesma versão do projeto que você enviou no edital para o começo de conversa, porque vai passar por uma negociação. Tá?
Um ponto importante, tá? O Banco do Brasil só celebra contrato com pessoa jurídica. Então, essa é a limitação. Eu posso enviar no edital como pessoa física, ser aprovado no edital, mas quando eu for assinar o contrato, eu preciso ter uma pessoa jurídica. E a gente tem que tomar muito cuidado com a questão de intermediação. Eu vou arranjar um amigo para assinar para mim. A gente não pode fazer isso, tá? O ideal seria que essa pessoa física fosse um dos sócios da empresa que vai ser criada depois para executar o projeto. Esse é o melhor dos mundos, tá? Vamos às etapas de aprovação. Aqui eu vou falar com um pouco mais de detalhe, tá? Quem já conhece o SALIC sabe bem dessas etapas. Eu quero alertar aqui as diferenças que a gente vai ter por ser aprovado no edital do Banco do Brasil, tá? A primeira etapa é o cadastro do proponente no SALIC Web, tá? A gente vai colocar relatório de atividades culturais, colocar e cadastrar os dirigentes, cadastrar endereço, e-mail e por aí vai. A segunda etapa é o cadastro da proposta, tá? Onde você vai preparar toda a sua proposta, colocar todos os dados da planilha, vai subir todos os dados da planilha no SALIC e vai enviar ele para aprovação, tá? A terceira etapa é a aprovação em primeira etapa. O terceiro ponto é a aprovação em primeira etapa. Hoje, o Ministério da Cultura faz um processo muito acelerado de aprovação em primeira etapa. Uma curiosidade de bastidor, né? Eles têm um sistema de inteligência artificial que gera um parecer automático, e o parecerista do Ministério da Cultura vai ler esse parecer. Se não tiver nada muito absurdo nesse parecer, ele aprova, ele nem olha para o projeto. Se tiver alguma coisa mais absurda, ele vai voltar para o projeto, vai dar uma olhada, vai abrir uma diligência, mas se não tiver, passa. Então, você consegue ter aprovação de projetos hoje no Ministério da Cultura em 2 semanas, coisa que antigamente era bem difícil acontecer, tá? Aí ele vai para uma segunda etapa que eu vou falar já. Mas o ponto é, se você tem o projeto aprovado no Ministério da Cultura, quando você colocou a sua proposta, você vai indicar na tipicidade do projeto que ele é um projeto aprovado no edital CCBB 2025, que vai aparecer lá uma lista e você vai colocar lá dizendo que é no seu edital. Ele vai entrar numa fila completamente diferente. Ele vai ser analisado por uma pessoa que vai dar mais atenção a esse parecer. As diligências que porventura chegarem vão ser analisadas muito mais rápido. Então, todo o caminho vai ser diferenciado em relação aos projetos normais que entram pelo SALIC Web, tá? Depois disso, a gente tem a captação inicial dos recursos quando é um projeto normal. Um projeto normal, ele fica parado na primeira etapa de aprovação até eu conseguir um contrato de patrocínio, mas é contrato mesmo, não é carta de intenção, não. É contrato, data tal, vou depositar tantos reais. Ou 10% da captação, tá? Quando eu consigo isso, o projeto é aberto para uma readequação, eu posso remanejar o projeto de várias formas e depois envio ele para a segunda fase. No nosso caso, essa fase não vai existir. Tá? Ela vai direto da primeira para a segunda fase, não vai esperar nenhum tipo de captação, porque a gente sabe que já foi escolhido no edital. Tá? E a última fase é a aprovação em segunda etapa. Tá? Para aprovar na segunda etapa, esse projeto vai para uma vinculada. Então, dependendo do tipo de projeto, vai para a Funarte, vai para o IFAM, vai para a Biblioteca Nacional. E nessa vinculada, um parecerista especializado naquele tipo de projeto vai analisar. A gente aqui paga um preço pelo fato da primeira fase ter sido muito rápida. Aparece muito projeto com problema para a segunda fase, porque o inteligência artificial não pega tudo. Então, quando chega na segunda fase, esses pareceristas costumam demorar mais do que demoravam antes. Então, hoje, a segunda fase de aprovação costuma demorar mais ou menos 90 dias. Tá? Então, temos que tomar cuidado com isso. Principalmente quem está captando projetos que não tem nada a ver com o edital. Se o seu patrocinador depositar dinheiro no seu projeto, começa a ter uma expectativa do projeto começar e você tem que deixar claro para esse patrocinador que isso pode demorar um pouco. Segura a onda, não dá para começar agora porque eu preciso aprovar em segunda fase. Tá? Os patrocinadores que já costumam trabalhar com Lei Rouanet já sabem disso, mas patrocinadores de primeiros projetos eles têm mais dificuldade em entender, então é bem importante contar para eles que vai ter essa demora para aprovação de segunda fase. Outro ponto importante é que na segunda etapa, na aprovação de segunda etapa, é o momento em que mais diligências acontecem. E essas diligências também vão ser acompanhadas pelo Ministério da Cultura de forma diferenciada para todos os projetos que forem aprovados no edital. Tá? Alguma dúvida até aqui? Vai lá. Peço o Felipe. No caso específico da chamada do CCBB, a gente, por exemplo, já pode se adiantar inscrevendo o projeto lá no SALIC e como então marcaria a tipicidade, independente de ser ou não aprovado no CCBB. Olha, se você for uma pessoa muito ansiosa, tipo, preciso do SALIC, você coloca, a tipicidade não vai estar disponível ainda, porque ela só vai aparecer lá depois que sair a aprovação do edital. Então, se você tentar, não vai achar na lista.
entendeu? Eu não aconselho. Se você já conhece o trâmite da Lei Rouanet, você não ganha nada em colocar o projeto agora, porque você, depois da aprovação no edital, você ainda vai fazer uma negociação com o CCBB. E é nesse momento que você colocaria o projeto no SALIC, tá? Só chegar aí o microfone, faz favor. Felipe, você não está com os outros microfones na mão? Opa, quem é o próximo? Desculpa. É lá no fundo primeiro. Isso. Desculpa que eu não te ouvi, por isso que eu pedi o microfone chegar aí. Desculpa Imagina. eu também. Não, na verdade, CD, por conta que vai ter essa negociação, foi só uma observação. Que haveria uma readequação de data e também uma readequação financeira dentro De desse local, né? processo. No Ministério da Cultura exige que a cidade seja identificada no projeto. Sim, Se você mudar sim. o CCBB, por exemplo, muda todo o projeto, Sim, obrigado. tá? Oi. A minha questão ficou assim: se vai da primeira para a segunda etapa direto, nessa proposta não pode ter recurso destinado ao captador, porque a captação já é não obrigatória. pode ter recurso. Porque isso pode ser a casca de banana. Isso. Né? O que acontece que a pessoa é o seguinte, coloca quando não existe. Então vamos lá, agora é o caminho das pedras, tá? O Banco do Brasil, do dinheirinho que o Banco do Brasil colocar no seu projeto, não pode sair daquele dinheiro nenhum real para captador nenhum, porque não existe captador envolvido nesse projeto. Ponto. Mas você pode mandar um projeto com remuneração de captação de recursos se você tiver expectativa de que nesse mesmo projeto trazer valores de outros patrocinadores. E aí você pode pagar o percentual de captação relativo ao outro patrocinador que entrou no projeto. Tá? Isso não vai ser comum, tá? O Banco do Brasil não espera que tenha outros patrocinadores e ele tem a intenção de colocar negociar o valor do projeto inteiro. Mas existem pessoas que podem dizer, já tem tal patrocinador, esse patrocinador não é concorrente do Banco do Brasil. Vai ser legal, porque a gente consegue potencializar a execução das coisas, tá? Desculpa. Rapidinho. Sabia que tinha mais alguém. Boa tarde. Boa tarde. No caso da associação civil sem fins lucrativos, precisa ter os 2 anos completados? Não. Tá? Inclusive, é muito normal, depois da aprovação no edital, a pessoa abrir a empresa e no outro dia já colocar no SALIC. Então, nesse caso, não tem necessidade. Só uma curiosidade, tá? O Ministério da Cultura não exige 2 anos de abertura de empresa, tá? Ele exige 2 anos de atividade cultural do seu diretor, da pessoa que abriu. Não necessariamente do CNPJ, ao contrário de outras renúncias fiscais que exigem, tá? Então, isso, a gente não está, na verdade, colocando uma regra especial por causa do edital. Essa regra já existe, tá? Uma dica para vocês é o seguinte, especialmente quem conhece o SALIC. Quando você estiver fazendo o edital, use o SALIC como apoio para ver valores de rúbrica. Tá? Se você sabe como fazer isso, se você sabe que se você entrar no SALIC, colocar os produtos, cadastrar as cidades e colocar o valor da rúbrica e colocar um valor grande, ele vai te avisar que passou do limite esperado para aquela cidade. Esses limites são uma boa métrica para saber os limites de viabilidade. Tá? Uma outra dica também, se você colocar algumas cidades que não tenham naquela rúbrica esse limite, a ideia de colocar em outra cidade também é válida, tá? Sempre é uma boa métrica para usar. Se você tem dificuldade no SALIC ou nunca usou o SALIC, aí não tem problema, tá? Quando eu estiver falando da planilha, eu vou dar mais detalhes sobre isso também, tá bom? Vamos aos produtos culturais. A Regina falou de manhã de quais são os eixos que a gente quer trabalhar, quais são os produtos que a gente pode ter. Eu estou passando aqui o nome desses mesmos produtos no SALIC Web, tá? Então temos a Exposição Cultural de Artes, que é uma amostra coletiva ou individual de artes, o Espetáculo de Artes Cênicas, a Educação e Mediação, apresentação musical e festival, mostra e audiovisual. Deixa eu ver se vocês estavam prestando atenção. Gente, eu posso no festival de mostra audiovisual colocar produção de filme? Não? Muito bem, não pode. A ideia do festival é você trouxer filmes já feitos e fazer todo um processo de curadoria e de trabalho nesse festival. Pois não. Eu acho muito pouco que existe, vamos dizer assim, claro que a Rouanet eu posso de repente chegar e botar um filme para produção. Eu posso botar? Na Rouanet pode. Na verdade, audiovisual. Na Rouanet, se for uma série de TV, é um documentário com menos de 40 minutos. Pois é. É isso que... Senão vai ter que ser na Ancine. Eu sei. Eu digo assim, essas oportunidades, por mais que a própria Rouanet já direcione para esse segmento de um documentário, de uma série documental, essas coisas assim. Mas eu acho que
deveriam ter oportunidades. A Rouanet Nordeste já vai vir corrigindo. Na verdade, é que esse edital... Desculpa, qual é o seu nome? Marilena. Marilena, esse edital tem uma característica que a gente não pode esquecer quando estiver escrevendo o projeto, que é para a ocupação dos bancos do CCBB. Não, mas eu estou falando... isso aí eu entendi, porque da ocupação eu já entendi, e dos festivais. Mas eu estou me referindo a algumas leis, assim, como a própria Rouanet e outras leis de incentivo, que a gente vê a oportunidade. Por exemplo, o teatro pode produzir, pode criar, pode fazer tudo. E eu estou falando só que o audiovisual ele fica meio limitando. É que tem uma diferença muito grande dos custos de audiovisual para o custo de uma peça de teatro. É claro. Mas eu estou falando assim, mas o custo de uma peça de teatro não é muito diferente da produção de um curta-metragem, entendeu? E isso está sendo visualizado pela Rouanet Nordeste, que já vai possibilitar que eu vou poder fazer um curta-metragem, não vai ter problema nenhum. E a gente fica naquela situação em que quem quer fazer um longa-metragem consegue fazer lá nos editais da Ancine. E o pessoal de curta-metragem não tem acesso. Eu acho que assim, é só meio uma queixa na esperança de que alguém olhe para possibilitar que outros espaços da cadeia produtiva do audiovisual possam ser, entendeu? Possam usufruir desses incentivos. Então, mas eu só queria reforçar uma coisa, que o Banco do Brasil ele tem outros patrocínios, outras formas de patrocínio, não necessariamente para o CCBB. Sim. Se você tiver uma boa proposta, essa proposta pode ser enviada em qualquer momento do ano dentro do patrocínio. Da página, do site. Estava tentando lembrar o nome. Certo. Da página do Banco do Brasil. Tá. Eu só estou fazendo isso assim. Eu sou conselheira estadual do audiovisual, eu represento o audiovisual no CEPC, e a gente tem muito essa dificuldade, porque quando vem um edital do município, um edital do estado, nunca vai atender à demanda que existe. E as pessoas do curta-metragem, ou as pessoas que fazem mesmo como pessoa física, ou quem vai desenvolver um roteiro, ou quem quer fazer uma pesquisa, não consegue se encaixar muito nos editais com facilidade. Mas o fato é que nenhum edital vai cumprir todas eu sei. as expectativas. O que a gente tem que ter é mais edital. Pois Tem que ter mais edital acontecendo para conseguir cobrir todos esses pontos. Oi, Miriam. Cadê os microfones? Cadê o Felipe? Tá aqui, ó. Vai falar para ela. Não, era só para complementar que no Banco do Brasil a gente tem algumas vedações e produção de audiovisual é uma delas. Então, produção de filme, CD, DVD, livros, a gente tem vedação e a gente não faz. Você sabe o motivo? É uma definição de diretoria, de presidência, ou tem alguma legislação? Definição estratégica. É estratégia. Entendi. Entendi. Não tem. Um detalhe importante, ninguém fez essa pergunta até agora, né? Costuma ser uma pergunta de comecinho de dia. Qual o limite máximo por projeto? Não tem. Você fez? Eu não lembro. Não, fez? Eu que prestei atenção. Tudo bem, não tem. Não tem limite, tá? Nem mínimo, nem máximo. Outro detalhe importante para falar é a questão da escolha do produto no momento de inclusão desse projeto no SALIC. Você vai escolher o seu produto principal, aquele que consumia a maior parte do seu orçamento. Lá em Salvador, a gente teve um exemplo interessante. A moça tinha a proponente tinha uma oficina de fotografia e ia, depois dessa oficina, gerar uma exposição com as fotografias feitas na oficina. Então, o produto principal dela é a oficina. A exposição é um secundário da oficina. E poderia ser o contrário, ele poderia ter uma exposição que tivesse uma oficina como secundário, tá? No caso de peças de teatro, se eu sugerir que esse é o produto, mas apresentações em todos os CCBBs, sim. Cada uma dessas apresentações é um produto? Não. É um produto só, então, produto só. A peça. A peça, tá, sim. Na planilha vai ficar claro, eu tenho aqui os produtos, eu tenho aqui as rúbricas e dividido por CCBB, tá? É aquilo que a Regina comentou na primeira parte da conversa. Muito provavelmente, se você começar, por exemplo, no CCB São Paulo, sei lá, ali já vai estar a maior parte do seu custo, porque o seu custo de produção vai estar ali. Cenografia, figurino, a criação da direção musical e por aí vai estar todo ali. E nos outros CCBB você faz a temporada, você faz a circulação do seu espetáculo. Oi. Em relação à exposição do projeto, né? Obrigada.
Projetos com produto principal música podem ser aprovados no artigo 26. Alguém não sabe do que eu estou falando? Então vamos lá. Projetos na Rouanet podem ser aprovados em 2 tipos de artigo, no artigo 18 e no artigo 26. Tá? O artigo 18 é aquele que quase todo mundo conhece, em que 100% do valor aportado pelo patrocinador vai ser descontado do imposto de renda a pagar, que é o que todo patrocinador quer. O artigo 26, o patrocinador deposita um valor no seu projeto, mas desconta menos que isso no imposto de renda dele. Então o artigo 26 é o artigo mais difícil de captar. Muito mais complicado captar no mercado coisas aprovadas no artigo 26 do que no artigo 18. E qual é o critério? O tipo de projeto. Tá? Artes cênicas, todos vão ser artigo 18. Exposição, todos vão ser artigo 18. Mas música, só vão ser do artigo 18, música clássica e erudita, ou música regional agora, que facilitou muito a nossa vida, a história da música regional que antes não tinha. Mas música normal, música cantada, popular normal, ela entra em artigo 26. Tá? Isso sempre foi uma dificuldade muito grande para os produtores de música, para poder fazer o projeto deles acontecerem. Aqui no nosso edital isso não é restrição, tá? Você pode colocar um projeto que tipicamente seria artigo 26 na Lei Rouanet, e o Banco do Brasil pode tomar a decisão de aportar mesmo sendo artigo 26, não tem problema. Ou mesmo falar, não precisa colocar na Rouanet não, que eu vou pagar isso aqui com dinheiro direto. Tá? Então essa não é uma questão, não é uma preocupação que vocês tenham que ter quando enviar o projeto de música que poderia chegar no artigo 26, tá bom? Por favor. Em relação ao projeto, né? Geralmente o tempo de duração de cada projeto. No meu pensamento seria fazer uma exposição. E aí entra a pergunta, por quanto tempo geralmente fica o projeto em cada... É você que vai decidir, mas ele tem que estar dentro dos anos de 2026 e 2027. Pega uma exposição, se for uma exposição parruda, põe 3 meses por CCBB, que você consegue circular por mais de 1 ano, entendeu? Ou põe 4 meses, não tem problema. Você tem que pensar na questão, minha exposição tem alcance suficiente para ser mantida por todo esse tempo com o público? Essas são as questões que vão ser feitas. E na negociação, o CCBB pode falar, não, aqui, beleza, você pode ficar no CCBB Rio de Janeiro durante 3 meses, mas no São Paulo vai ter que ficar 1 mês só, porque lá não tem agenda. Então tem várias questões que vão ser tratadas no momento da contratação. Mas pense no seu projeto, qual que é o modelo ideal para o seu projeto. Olha, eu acho que o meu projeto fica muito legal se ele ficar mais tempo em Recife, porque em Recife ele vai ter mais público. Lá em Brasília vai ficar menos tempo. Pode ser uma decisão sua. Aí deixa eu te perguntar outra coisa também no mesmo embalo. Em relação a, por exemplo, faz o projeto, né? Projeto a exposição e tudo mais. Necessariamente o artista ou a equipe que organizou toda a exposição precisa estar presente no período da exposição, ou pode simplesmente organizar tudo, deixar a exposição rolar e fazer uma outra atividade no decorrer do tempo? A gente não ia ter Regina aqui se fosse assim. Ela ia até que estar lá no Unifor agora, cuidando da exposição dela lá. Não é viável, né? A pessoa que já ficar na disposição inteira durante o tempo todo. Vai na montagem, prepara a montagem e passa. Mas o Banco do Brasil não vai entrar nesse nível de detalhes. Esse nível de detalhe é de produção. Certo, obrigada. Tá? A Regina tá lá na Unifor, vigiando a exposição dela, se fosse. Você passa para ela, Felipe, por favor? Eu queria só saber de uma coisa. Isso está dentro da disposição, da negociação do banco, inclusive essa questão, por exemplo, quando o projeto é selecionado, o banco já avaliou a possibilidade do tempo que aquele projeto pode ocupar o centro cultural? Com certeza. Isso é Com fundamental, certeza. né? Com certeza. É importante para a gente que está elaborando um projeto tentar se colocar no lugar do parecerista que vai analisar o seu projeto. Então, exatamente, o foco que você dá na elaboração do texto tem muito a ver com isso. Eu quero ocupar um CCBB e eu sei que o CCBB quer receber projetos que entendam aqueles eixos e que tragam público. Então, eu tenho que defender isso. E aí eu posso defender a partir dessas questões quanto tempo eu gostaria de ficar em cada CCBB. O meu argumento é esse. Aí depois é sentar e depois da parte mais difícil, que é passar pelo filtro da seleção do edital, é sentar e negociar, tudo é negociável. Certo. Agora, a gente ainda não chegou lá nas planilhas. Tá chegando. Tá, né? Era só sobre quem vai fazer uma exposição ou quem vai fazer uma mostra de cinema. O caminho para a gente pensar essa contrapartida e se obrigatoriamente... Mas você está falando de planilha ou contrapartida? Da contrapartida. Contrapartida, tá. Daqui a pouco a planilha vai vir antes. É que você falou, eu já entendi de planilha. Então pronto. Já chegamos à contrapartida também, tá? Tranquilo. Vamos lá. Ele dá umas travadas de vez em quando aqui o negócio. Foi.
Então, vamos falar de planilha orçamentária agora, tá? Bom, o primeiro ponto que todo mundo precisa saber é que existe um modelo de planilha no edital, tá? Esse modelo tem que ser, vocês têm que baixar esse modelo e é esse modelo que vocês têm que usar, tá? Por melhor, por mais linda, por mais maravilhosa que seja a planilha que vocês estejam acostumados, é essa que você tem que usar. Se você mandar uma planilha diferente, o seu projeto vai ser desclassificado, tá? Então, toma bastante cuidado com isso. E só para deixar claro, tá? Você pode mudar os subtotais dessa planilha. Essa planilha não está com uma cara de Salic, inclusive, tá? A planilha que está lá. Ela está uma cara do que o Banco do Brasil está acostumado a fazer. Eu não tenho, por exemplo, os subtotais de pós-produção. Eu não tenho aí os subtotais de acessibilidade junto com divulgação, como está agora no Ministério da Cultura. Você pode mudar esses subtotais, não tem problema nenhum. Você pode mudar o nome dos subtotais, mudar a ordem, só tome cuidado com as fórmulas, para o total do seu projeto no final continuar sendo o mesmo. Mas você pode alterar os subtotais, tá? E outra coisa é que você pode revisar as rúbricas, você deve revisar as rúbricas, isso aqui é só uma sugestão. E aumentando a questão da sugestão, eu coloquei também no site do projeto uma sugestão de planilha com rúbricas. Então eu coloquei por produto, rúbricas que são normais daquele produto, sabe? Para você dar uma olhada e entender o que a gente espera de planilhas, tá? Um detalhe importante, principalmente para quem conhece o Salic, é que no Salic Web você não digita a rúbrica que você quer, você escolhe de uma lista. E essa lista muda de acordo com o produto e da fase. Então, se você está com um espetáculo de artes cênicas na fase de pré-produção, você vai achar lá a rúbrica de dramaturgista, que é a pessoa que vai fazer todo o roteiro do seu espetáculo. Agora, se você tiver numa exposição, não vai ter dramaturgista lá na lista, porque eles não esperam esse tipo de rúbrica para esse tipo de produto, tá? Então, o que eu fiz foi buscar, pelos produtos certos, algumas rúbricas que tenham a ver, mas é puramente sugestivo, tá? E também não é nenhum demérito você não usar as rúbricas do Salic Web, porque nem é garantido que você vai ter que aprovar no Salic Web. Então, você pode pôr o que você quiser na rúbrica. Eu, como sou saliqueiro, eu coloco só as rúbricas do Salic Web, porque vai facilitar a minha vida depois, na hora de mandar para a Lei Rouanet. Tá? Porque senão você coloca uma rúbrica que não tenha na Lei Rouanet, você vai ter que começar a caçar uma parecida para poder mandar para o projeto. Tá bom? Você pode usar uma nomenclatura de rúbricas do Salic Web para facilitar a inscrição. Que eu acabei de falar. No Salic Web, os custos administrativos, acessibilidade, comunicação e divulgação são vinculados. Vocês sabem do que eu estou falando, custo vinculado? É o seguinte, no Salic Web, a gente tem 3 custos que são sempre vinculados e que eles dependem apenas do valor total aprovado pelo projeto. São os custos de divulgação e acessibilidade, os custos administrativos e os custos de remuneração para captação de recursos. Um deles é 20%, o outro é 15% e o outro é 10%. Você não define essas rúbricas quando manda o projeto para o Salic. Então, você não precisa dizer que no divulgação eu vou colocar divulgação e acessibilidade, eu vou colocar assessoria de imprensa, eu vou colocar divulgação em mídias sociais, eu vou colocar intérprete de Libras, eu vou colocar impressão de folder em Braille. Eu não preciso fazer isso quando eu mando para o Salic, porque é uma rúbrica vinculada, genérica. Já aqui, eu preciso colocar. Tá? Para o Banco do Brasil saber o que você está pretendendo gastar de divulgação, por exemplo, você precisa colocar as rúbricas que você pretende fazer. Tá? Na planilha de modelo que eu fiz, eu já coloquei algumas rúbricas bem interessantes para vocês lembrarem de fazer. E quando você montar essa planilha, preste atenção nas contrapartidas que você quer entregar para o Banco do Brasil. Que é bem importante você colocar os custos dessas contrapartidas dentro da planilha, tá? A Regina falou rapidamente de manhã, mas eu vou reforçar agora que o seu projeto pode cobrar ingresso. Tá? Vocês podem colocar cobrança de ingressos no seu produto cultural. Desde que não seja exposição. Exposição tem que ser necessariamente gratuita. Como é que é o negócio aqui? Isso aqui? Não sei como faz o laser aqui, mas vamos lá. A gratuidade é para exposições, então todas as exposições têm que ser gratuitas. Fala. Será que está desligado? Aperta e segura até ficar... Isso. Pronto. Sobre a questão desse valor a ser recebido. Certo? Já vou chegar ali, vou te contar como é que você recebe esse valor. Beleza. Então, a gratuidade para exposições, então todas as exposições têm que ser gratuitas, tá? R$30 para artes cênicas, então o ingresso para o teatro tem que ser R$30 no máximo e R$10 para cinema, tá? Esse é tudo no máximo, tem a questão da meia entrada, que é obrigatória por lei, então você tem que respeitar essa meia entrada. Esse dinheiro vai vir para o proponente. Vai ser descontado a taxa de bilheteiro, então o Simpla da vida, o IMB da vida, vai descontar a taxa e vai ser descontado o imposto. O resto vai para sua conta. É dinheiro seu. Tá? Só que tem uma pegadinha, né? Lógico. Quando você cobra ingresso, o seu projeto no Salic Web exige contrapartida social.
Então, você vai ter que pensar na contrapartida social para isso. Contrapartida social, gente, é alguma ação que você faça que visa professores e alunos da escola pública para falar sobre assuntos relacionados com cultura, mas não necessariamente relacionados com o seu projeto. Você pode, por exemplo, estar fazendo uma exposição de artes de qualquer motivo e fazer uma contrapartida social para falar sobre produção cultural. Dica. No caso, então, de uma apresentação teatral gratuita voltada para escolas. Que aí Se for gratuita, você não precisa de contrapartida social. Essa é a contrapartida social, mas eu tenho que prever custos de deslocamento dessas pessoas. Só para usar o seu exemplo, que isso é um bom exemplo. Suponha que você tem um espetáculo teatral gratuito. Você não precisa pensar em contrapartida social do ponto de vista do SALIC, é porque a nomenclatura confunde um pouco. Contrapartida social é um produto criado no SALIC que tem que ter a administração de cursos para professores e alunos. Não, eu entendo. Eu digo assim, o meu produto é uma peça teatral que eu vou cobrar ingresso. Vai cobrar. Vou cobrar. Tá. Só que aí eu proponho uma apresentação gratuita voltada para escolas públicas. Isso não é contrapartida social do ponto de vista do SALIC. Contrapartida social não pode ser do mesmo produto dos seus projetos, tem que ser uma coisa completamente separada. Mas o edital do BB, ele prevê contrapartida social? Não, nada. Eu estou falando que quando você colocar no SALIC, se você cobrar ingresso, você vai ter que colocar a contrapartida lá por uma exigência do Ministério da Cultura. Então, se você tiver esse ingresso, já pensa nisso agora para já colocar esse custo aqui. Entendeu? Porque você vai ter que pagar esse custo de alguma forma. Tá? Ficou claro, gente? Formação. Sempre formação. Como assim? Gratuidade é para o público. A gratuidade é para o Para o público, não isso. é para quem está fazendo. Por isso que tem que prever como você vai remunerar professor, doutor, material. Claro. O professor que vai ministrar a contrapartida social vai receber por fazer esse trabalho, gente, pelo amor de Deus. Claro. É isso aí. É isso aí. Então, bem lembrado. Me parece óbvio, mas é importante, né? Não é tanto assim, tá? Eu vou falar rapidinho da prestação de contas. E, gente, eu já ouvi coisas bem malucas em relação à prestação de contas. Gente que entende Lei Rouanet como prêmio, que achou que não precisava fazer nada. Então, tem umas coisas bem malucas por aí, umas histórias bem sinistras. Mas, só para a gente entender, né? Prestação de contas é uma obrigação. E quando o Ministério da Cultura abre as duas contas no nome do proponente no Banco do Brasil, você já não tem a confidencialidade dessas contas. O sigilo fiscal dessas contas já não existe, porque é uma conta especial. Qualquer pessoa que consiga acessar isso no SALIC vai conseguir ver os extratos da sua conta. Então não existe nenhum tipo de confidencialidade. E existe agora no Ministério da Cultura uma coisa que eu achei bem legal, que chama execução monitorada. Sempre que os custos começarem a aparecer no extrato, o Ministério da Cultura vai saber que o projeto começou a gastar dinheiro. E começa a verificar se você já está subindo as notas fiscais relativas a esses custos. Se você demorar mais de 20 dias para subir uma nota, ele vai te mandar um e-mail, uma mensagem, indicando existem custos que você ainda não subiu, suba esses custos. Tá? Se depois dessa mensagem passar mais de 20 dias, você pode ter uma outra mensagem e pode chegar a um ponto que você possa ficar inadimplente no Ministério da Cultura se você demorar muito para fazer essa prestação de contas. Projetos muito longos, um plano plurianual de 4 anos, por exemplo, você não vai deixar para fazer a prestação de contas de 4 anos atrás aqui a 4 anos, não faz o menor sentido. Então é por isso que o Ministério da Cultura implementou esse processo. Tá? Então, é muito importante lembrar, prestação de contas começa no primeiro pagamento do projeto. Você não tem que pensar em prestação de contas só quando o projeto acabar. Você pensa em prestação de contas desde o comecinho. Todas as despesas da Lei Rouanet, elas têm que ser lastreadas para um documento fiscal válido. Então, tudo tem que ter nota fiscal. Tudo tem que ter cupom fiscal, dependendo da despesa. Olerite serve, RPA serve, recibo de locação serve, pedido de padaria não serve. Sabe, pedido de loja de material de construção, pedido número tal, e vem tudo bonitinho, escritinho, e coloca aquilo na prestação de contas. Aquilo não é uma nota fiscal, aquilo não recolheu o imposto. Então, isso tem que estar muito atento para todo mundo que presta conta, tá? E é bem importante também vocês tentarem encontrar um contador que saiba fazer isso. Se vocês não decidirem vocês mesmos fazer, ter um bom contador faz muita diferença nessa hora, tá? Então, atenção aos prazos, né? E aquilo que eu falei, a prestação de contas do projeto deve começar no primeiro dia de execução. Tá bom? Dentro do site, do aplicativo que a gente usa
para fazer a inscrição, que a gente é aprovado dentro desse processo e tudo mais. Também tem uma aba separada para a gente poder fazer essa prestação de conta mediante a gente vai fazendo uso do... Não. A prestação de contas para o Banco do Brasil é através de relatórios de conclusão. Que você, no momento da contratação, você vai assinar o que você vai entregar. No seu contrato de prestação de serviços para o Banco do Brasil, já tem lá todas as contrapartidas e tudo que você vai entregar na prestação de contas. O Banco do Brasil, ele não vai entrar nos detalhes da sua prestação de contas financeira. Quem vai cuidar disso é o Ministério da Cultura. Então, quando você manda a prestação de contas para o Ministério da Cultura, o Banco do Brasil vai ter acesso a esses dados, mas você não precisa necessariamente prestar conta financeira para o Banco do Brasil. Então, toda a prestação de conta que eu fizer, eu vou fazer diretamente com o Ministério. Com o Ministério da Cultura, isso. Se você, por algum motivo, fizer um projeto que não tenha renúncia fiscal, aí sim você vai ter que prestar conta para o Banco do Brasil. Mas aí é um outro contrato, uma outra forma de contrato, e não tem nada a ver com o sistema, tá? Aí todo recibo, toda nota fiscal tem que ter o CNPJ do prestador. Empresa, do prestador, do né? prestador, tá? Outro ponto importante que é importante todo mundo saber é que uma regra do Ministério da Cultura define que cada fornecedor só pode receber no máximo 20% do total captado, tá? Isso vale para todo mundo, inclusive para o proponente. Então, suponha que eu faça um projeto e eu coloque várias rúbricas para eu executar para esse projeto. Não tem problema, desde que eu trabalhe para o projeto, não tem problema eu ter rúbrica no meu projeto. Outra coisa que é maluca é que eu vou fazer nota de mim para mim mesmo. Tem contador que acha a coisa mais maluca do mundo, mas é isso. Se eu estou num município que aceite uma nota ser emitida para a mesma pessoa, o recebedor e o emissor ser a mesma CNPJ, a gente tem que emitir nota para a gente mesmo. Tá? A soma de todas as notas do mesmo CNPJ não pode exceder 20% do projeto. Então, suponha, você é um proponente, você vai fazer a direção geral do projeto e também captou recursos e vai ter a remuneração de captação de recursos. 10% da remuneração e mais uns 15% de direção. Já estourou os 20%, não pode. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, principalmente na questão de acúmulo de rúbricas no mesmo fornecedor. Suponha que você faça uma exposição e você queira contratar um fornecedor para fazer sua exposição inteira. A cenografia vai ser esse mesmo fornecedor que faz, toda a parte de iluminação, projeto de os monitores, coloca tudo para ele, faz uma notona só. Não pode? Porque essa nota vai ser maior que 20% do projeto. Mesmo porque é uma prática muito complicada, né? Você está jogando toda a responsabilidade para um fornecedor só, então é bem complicado se esse fornecedor não te entregar o projeto, vira uma encrenca, tá? Mas lembre-se disso, tá? Porque isso tem que ser pensado antes do projeto ser executado. João, né? Isso daí para mim ficou um pouco em dúvida, porque eu sabia da regra dos 20%, né? Do teto de 20%. Mas a captação é um processo todo outro. No caso aqui do CCBB não se aplica. No caso do CBC não se aplica. É. Não se aplica, mas a captação é um monstro todo outro, é um trabalho todo outro. Ainda assim. Já conta esses 10% recebido. Sim. Não seria então um total de 30, 10 mais os 20. Não. Conta sim. Tá? Antigamente, a gente tinha para o proponente 50% em vez de 20% devido a essa questão. Mas o Ministério da Cultura voltou atrás e decidiu, não, é 20% para todo mundo, para qualquer fornecedor. Tá? Não, você não destina 20%, você tem que fazer uma conta. Não é assim não. Não é assim não. Não. Você vai prestar serviço para o projeto e você define quanto que o seu serviço custa. Essa que é a questão. Desde que esteja dentro do valor da rúbrica, porque você não pode colocar, vou receber 50 mil reais por mês como diretor. Isso não pode, porque tem que entrar do valor da rúbrica. Dentro do valor da rúbrica, se você prestar serviço, não tem problema nenhum. Você emite uma nota de você para você mesmo e segue a vida. Só que nenhum CNPJ, nem o seu, pode ter mais de 20% do total do projeto. Então, se o meu projeto é de 100 mil, eu só posso pagar 20 mil no máximo para cada um dos fornecedores. Tá? No caso, então, por exemplo, né, usando essa mesma base de pensamento dos 100 mil, cada pessoa que eu for contratar para poder fazer parte do meu projeto não vai poder receber acima de 20%. Isso também, mas mais que isso, se você contratar uma empresa para prestar 2 serviços, eu quero contratar essa empresa para fazer o serviço de gerenciamento de comunicação e assessoria de imprensa. Se a soma desses 2 der mais de 20%, também não pode. Pode ser mais de uma rúbrica, vai por CNPJ e não por rúbrica, entendeu? Só uma questão. Custos e ajudas de custos e operacionalização não entra nesses 20%. Depende. Passagens aéreas, alimentação. Então, 20%... Eu acabei de fazer um projeto, eu fiz o Música em Trancoso. E esse projeto é um projeto que gasta muito com passagem aérea, porque a gente manda a OSBA inteira de Salvador até Porto Seguro. Então, são 130 pessoas pegando avião.
E o custo da soma das passagens aéreas deu R$300 mil, que excedeu os 20% do projeto. Então, o que eu precisei fazer? Em vez de pagar a empresa de turismo para emitir a passagem, eu tive que pagar diretamente para as companhias aéreas. Porque aí era a Azul, era a Latam, era a Gol, aí deu para separar e nenhuma delas ficou com mais de 20%. Mas foi um trabalho, porque para mim seria muito mais fácil pagar a fatura da empresa de turismo e acabou o assunto. Mas eu não podia fazer isso porque estouraria os 20% total do projeto. Mas aí em relação ao indivíduo, digamos, eu como proponente, consequentemente vou estar na operacionalização da ação. Eu não vou poder ter o custo acima de 20% dentro desse operacional, supondo que eu precisar ir para 3 estados. Mas não é para você. Esse operacional você vai pagar alguém, você vai pagar um fornecedor, você não vai pagar você. É o fornecedor. Não, ok, mas caso seja necessário, eu estou aqui tresariando. Não, eu te dei um exemplo da passagem aérea, que era mais de 20%. O jeito mais fácil para mim era contratar a empresa de turismo, pagar só a empresa de turismo e ela resolvia. Eu não pude fazer isso, porque ia estourar os 20%. Eu queria perguntar aqui. No meu caso, nós temos uma associação, que será a pessoa jurídica, ela vai ser o proponente. Tá? O espetáculo, nosso projeto é um espetáculo solo, tá? Que eu faço. Aí deixa eu só entender, então. Né? O proponente é a pessoa jurídica lá, mas eu vou estar prestando serviço com as apresentações. O que eu imagino... Deixa eu perguntar uma coisa. Quem que é esse proponente? É a produtora do projeto? É um CNPJ? É um CNPJ, pessoa jurídica. E não é você? Não sou eu. Você não é o dono dessa apresentação. Então, o dono do projeto é esse proponente. Perfeito. E você é contratado como ator. Perfeito. Você vai receber como elenco, ator, um cachê pelo trabalho de ensaios. Ah, você também é dramaturgo, mais um cachê. Ah, eu também vou fazer o cenário, mais um cachê. Não tem problema você ter várias rúbricas para o mesmo fornecedor. Isso não é limite. Só que a soma de todas elas não pode passar de 20% do projeto. Entendeu? Você pode ter várias rúbricas lá dentro, não tem problema. Desde que a soma de todas elas não ultrapasse 20% do projeto. E só mais uma coisa, ele pode ser o representante do CNPJ, o representante legal? Pode. Esse seria o melhor dos Então, mundos. se eu vou fazer 10 apresentações, eu tenho que calcular que o valor desse cachê não pode passar os 20%. Não pode passar os 20% do todo projeto. Como é que você resolve isso? Aumenta o valor do projeto. Aumenta o valor do projeto. Faz a conta ao contrário. E se eu quero receber tanto, aumenta o valor do projeto para que os 20% seja dentro. João, posso fazer Oi. só uma Claro, observação? Por isso que eu falo que eu adoro as planilhas, gente. Planilha é maravilhoso, porque a gente pode pensar todo o projeto a partir da planilha. Então, se falar, se o projeto deu 100 mil, você já pode calcular, né, os 20%, ou, como o João disse, aumenta o valor do projeto, porque tem passagem, hospedagem, alimentação, tem iluminação, tem locação de iluminação, você tem locação de som, você tem um monte de coisas que você precisa. Então, assim, você pensa a planilha e depois você pensa essa questão dos 20%. Eu acho que aí você consegue, a partir dos números, você consegue visualizar, não, eu quero ganhar um pouco mais. E assim, o João falou, você não pode ganhar 50 mil, mas você pode, se você colocar na planilha que você vai ganhar 50 mil por mês, o seu orçamento vai ter que ser muito maior para absorver os 50 mil, né, João? No caso, 50 mil nem daria por causa do limite da rúbrica na Salic. Mas enfim. Mas suponha que não tivesse esse limite, e é exatamente isso, ia aumentar muito o valor. Henrique, você coloca a planilha para mim, por favor? Eu queria passar, era o obrigado, gente. Então, obrigado. Eu não consegui passar para outra. Obrigado.